Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. Você já ouviu falar sobre TUS? TUS significa transtorno por uso de substância ou transtornos por uso de substância. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre TUS. Então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa o seu like, já inscreve no canal, que eu tenho certeza que vai ter muita informação bacana para você hoje. Tamo junto? Transtornos por uso de substâncias são um tipo de transtorno relacionado com substâncias que envolvem um padrão patológico de comportamentos em que os pacientes eles continuam a usar uma substância apesar de experimentarem problemas significativos relacionados ao uso. Também pode haver manifestações fisiológicas, incluindo alterações no circuito cerebral. As substâncias envolvidas são tipicamente membros das 10 classes de fármacos que normalmente causam transtornos relacionados às substâncias. E todas essas substâncias ativam diretamente o sistema de recompensa do cérebro. A gente já gravou aqui sobre dopamina, né? Sobre o sistema de recompensa do cérebro. E que produzem essas sensações de prazer. A ativação ela pode ser tão intensa que os pacientes cada vez mais anseiam pela substância e acabam negligenciando as atividades normais para obtê-la e usá-la. Os termos mais comuns, que são vício, abuso e dependência, muitas vezes são usados em relação ao uso de substâncias, mas esses termos são definidos de maneira muito vaga e variável para que sejam úteis no diagnóstico sistemático. Transtorno por uso de substâncias é mais abrangente e tem menos conotações negativas. O uso de substâncias ilícitas e recreacionais, o uso de drogas ilícitas, embora problemático porque é ilegal, nem sempre envolve um transtorno por uso de substâncias. Por outro lado, substâncias legais como o álcool e drogas prescritas, né, e a maconha e o álcool, né, e em alguns estados, né, dos Estados Unidos, podem estar também envolvidas em um transtorno por uso de substâncias. Problemas causados pelo uso de fármacos prescritos e ilegais, eles abrangem todos os grupos socioeconômicos. O uso de drogas recreacionais, embora normalmente não sancionado pela sociedade, não é um fenômeno novo e uma forma ou outra existe isso há séculos. Pessoas, elas usam drogas por uma variedade de razões, correto? Para alterar ou melhorar o humor, como parte de alguma cerimônia religiosa, para obter iluminação espiritual, para melhorar o desempenho no trabalho ou qualquer outro aspecto na sua vida, enfim, existe uma série de fatores que pessoas fazem uso de substâncias. E alguns usuários aparentemente não sofrem danos. Eles tendem a usar drogas episodicamente em doses relativamente pequenas, evitando toxicidade clínica e desenvolvendo, né, acaba criando esse desenvolvimento de tolerância e dependência física. E muitas drogas recreativas, exemplo, o ópio bruto, o álcool, a maconha, a cafeína, cogumelos alucinógenos, folha de coca, que são naturais, né, que são próximas à origem vegetal, e elas contêm uma mistura de concentrações relativamente pequenas de compostos psicoativos e não são substâncias químicas psicoativas isoladas. Vamos falar um pouco agora de etiologia. As pessoas com alguma dependência química, elas geralmente passam da experimentação para o uso ocasional e então o uso
intenso e às vezes passam até para a própria dependência química. E essa progressão é complexa e apenas parcialmente entendida. O processo dependente da interação entre o fármaco, né, o usuário e o contexto. Vamos falar um pouco agora sobre o fármaco. Os fármacos, nas 10 classes, eles variam em termos da probabilidade de causar um transtorno por uso de substâncias. E a probabilidade é denominada risco de dependência. Risco de dependência dependente de uma combinação de fatores, incluindo a via de administração, a velocidade em que a droga ela atravessa a barreira hematoencefálica e estimula a via de recompensa. Tempo para o início do efeito, capacidade de induzir a tolerância ou sintomas de abstinência. E além disso, é mais provável que substâncias que sejam legais ou facilmente disponíveis, como o álcool, o tabaco, sejam utilizadas inicialmente e, portanto, tenham maior risco de progressão para o uso problemático. E, além disso, conforme a percepção do risco ao usar uma substância específica diminui. Pode haver experimentação subsequente ao uso recreacional do fármaco, aumentando a exposição a substâncias de abuso. Flutuações na percepção do risco são influenciadas por vários fatores, incluindo resultados envolvendo sequelas médicas e psiquiátricas do uso e consequências também sociais. E durante o tratamento de doença médica ou após procedimentos cirúrgicos ou dentários, opioides eles são rotineiramente prescritos para os pacientes. Uma parte substancial desses fármacos não é utilizada, o que representa uma fonte significativa para crianças, adolescentes e adultos que desejam usá-las para fins não médicos. E em resposta a maior ênfase na necessidade. Prescrever opioides em quantidades menores, mas apropriadas à provável duração e gravidade da dor, e promover o armazenamento seguro dos fármacos que sobram. Expandir programas para pegar de volta receitas médicas, usuário. E fatores agora predisponentes em usuários, eles podem incluir características físicas, características pessoais, circunstâncias e transtornos. As prováveis características físicas incluem fatores genéticos, mas, embora pesquisadores há muito tempo tentem identificar fatores específicos, eles encontraram poucas diferenças bioquímicas ou metabólicas entre pessoas que desenvolvem ou não transtorno por uso de substâncias. Características pessoais não são claramente um fator forte, embora pessoas com baixos níveis de autocontrole, que têm essa impulsividade, ou altos níveis de risco, e aquelas que buscam novidades possam ter maior risco de desenvolver o transtorno por uso de substâncias, sim. Entretanto, o conceito de personalidade adictiva, que foi descrito de maneira variável por cientistas comportamentais, tem poucas evidências científicas para se embasar nisso. E algumas circunstâncias e transtornos coexistentes, eles parecem aumentar o risco. Por exemplo, pessoas tristes, em sofrimento emocional ou socialmente alienadas, elas podem achar que esses sentimentos são temporariamente aliviados por um fármaco. Isso pode levar a maior parte das pessoas, né, ao uso e às vezes a um transtorno por uso de substâncias. E pacientes com outros transtornos psiquiátricos não relacionados têm maior risco de desenvolver um transtorno por uso de substâncias.
Pacientes com dor crônica, exemplo, dor dorsal, dor decorrente de doença falciforme, dor neuropática, fibromialgia, enfim, várias doenças que causam muita dor e que é necessário o uso do fármaco. Quando eu falo fármaco, eu falo medicamentos, ok? E muitas vezes as pessoas precisam desses narcóticos para sentir um alívio, né? E muito subsequente elas desenvolvem um transtorno por uso de substâncias. Entretanto, para muitos desses pacientes, fármacos não opioides e outro tratamento podem aliviar adequadamente a dor e o sofrimento. Vamos falar um pouco agora sobre ambiente. Fatores culturais e sociais são muito importantes para iniciar e manter ou reacidificar o uso de substâncias. A gente observar membros da família, exemplo, pai, irmão, principalmente irmãos mais velhos, né, e colegas usando substâncias, aumenta o risco de que as pessoas comecem a usar substâncias. Colegas são uma influência particularmente poderosa entre os adolescentes. O uso abusivo de drogas e substâncias por adolescentes. E pessoas que estão tentando parar de usar uma substância acham muito mais difícil se elas conviverem com outras pessoas que também usam essa substância. Alguns médicos podem inadvertidamente contribuir para o uso nocivo de fármacos psicoativos ao prescrevê-los por excessivo cuidado aos pacientes para alívio do estresse. Muitos fatores sociais, incluindo meios de comunicação de massa, eles podem também contribuir para a expectativa do paciente de que os fármacos devem ser usados para aliviar todos os tipos de sofrimento. Vamos falar um pouco agora aqui do diagnóstico. Critérios específicos. O diagnóstico do transtorno por uso de substância, ele se baseia na identificação de um padrão patológico dos comportamentos em que os pacientes, eles continuam a usar uma substância apesar de experimentarem problemas significativos relacionados ao uso. E há 11 critérios divididos em 4 categorias. Vamos falar agora de controle prejudicado quanto ao uso. A pessoa, ela usa a substância em quantidades maiores ou por um período de tempo mais longo do que o inicialmente previsto. Às vezes era receitado para usar um mês, só que a pessoa ela gostou da onda, ela gostou da sensação e ela começa a usar por um período maior, o que acaba tornando, né, o uso aí da substância como um vício. E a pessoa ela deseja parar ou reduzir o uso da substância. A pessoa ela passa tempo substancial obtendo, usando ou se recuperando dos efeitos da substância. E a pessoa tem o desejo intenso, que a gente conhece como fissura, para usar a substância. Agora, qual que é o prejuízo social? A pessoa não consegue cumprir obrigações importantes relativas ao seu papel no trabalho, na escola ou até mesmo em casa. A pessoa ela continua a usar a substância, embora ela cause ou piore problemas sociais ou interpessoais. A pessoa ela renuncia ou reduz atividades sociais, ocupacionais ou recreacionais importantes por causa do uso de substâncias. O uso de risco. Vamos falar um pouco agora sobre isso. A pessoa usa a substância em situações fisicamente perigosas, por exemplo, ao dirigir ou em circunstâncias sociais perigosas. Às vezes o seu trabalho ele exige um pouco mais de atenção e você, sobre o efeito, né, do fármaco, você pode acabar sofrendo um acidente. E a pessoa ela continua a usar a substância, apesar de saber que ela está piorando um problema médico ou psicológico.
Vamos falar um pouco agora sobre sintomas farmacológicos. Tolerância. A pessoa ela precisa aumentar progressivamente a dose da droga para produzir a intoxicação ou o efeito desejado. Ou o efeito de uma dada dose, ela diminui ao longo do tempo. Abstinência. Efeitos físicos inconvenientes, eles ocorrem quando o fármaco é interrompido ou quando seus efeitos são contrapostos por uma antagonista específica. E observar que algumas drogas, especialmente opioides, sedativos, hipnóticos e estimulantes, eles podem resultar em sintomas de tolerância ou abstinência, mesmo quando tomadas de maneira prescrita por razões médicas legítimas e por períodos de tempo relativamente breves, tipo 1 semana para opioides. Os sintomas de abstinência que se desenvolvem após esse uso médico adequado não contam como critérios para o diagnóstico de um transtorno por uso de substâncias. Vamos lá. Pessoas com um pouco mais de dois fármacos. Desses critérios, em um período de 12 meses, são consideradas como tendo um transtorno por uso de substâncias. E a gravidade do transtorno por uso de substâncias é determinada pelo número de sintomas. Vamos lá. O leve, de 2 a 3 créditos. O moderado, de 4 a 5 créditos. O grave, 6 créditos. Então, devido a tudo isso que a gente descreveu, você consegue mais ou menos criar essa base para você entender qual está sendo o nível, o critério usado aí para o fármaco. Vamos falar agora um pouco sobre o tratamento. O tratamento ele varia de acordo com as substâncias e as circunstâncias. O tratamento do transtorno por dependência química é um desafio com um ou mais dos seguintes: desintoxicação aguda, prevenção e tratamento da abstinência, cessação ou raramente redução do uso, a manutenção da abstinência. E diferentes fases de tratamento podem ser tratadas com fármacos, ou um aconselhamento, um suporte com um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, entendeu? E questões e medidas específicas são discutidas em outras partes sobre substâncias específicas disso tudo que a gente está falando, incluindo transtornos por uso do álcool e transtorno por uso de opioides. E com um número cada vez maior de evidências e maior compreensão dos processos biológicos subjacentes ao consumo compulsivo de drogas, transtornos por uso de substâncias, tornam-se muito mais firmemente estabelecidos como doenças médicas. Assim, essas doenças são passíveis a várias formas de tratamento, incluindo grupos de apoio como a ANA e outros programas que abrangem os 12 passos. A psicoterapia, terapia de reforço motivacional, a terapia cognitivo-comportamental, motivacional, prevenção de recaída e fármacos que variam de terapia agonista, tipo terapia de reposição de nicotina para o transtorno, para o abuso do álcool, metadona e buprenorfina para transtorno para o uso de opioides. Há novas abordagens atualmente sob investigação. Focar na identificação precisa dos pacientes com transtornos por uso de substâncias, encaminhá-los para tratamento especializado. Isso ajudará muito o paciente a reduzir as consequências individuais, bem como o impacto social. Queridos, vamos aqui aos pontos-chave, tá?
Transtornos por uso de substâncias envolvem um padrão patológico dos comportamentos em que os pacientes eles continuam a usar uma substância apesar de experimentarem problemas significativos relacionados ao uso. E manifestações são classificadas em controle prejudicado quanto ao uso. Prejuízo social, uso perigoso e sintomas farmacológicos. Os termos adicção, abuso e dependência são vagos e carregados de valor. É preferível a gente falar de transtorno por uso de substâncias e focar nas manifestações específicas e respectiva gravidade. As consequências, e o tratamento do transtorno por uso de substâncias, eles podem variar significativamente dependendo da substância. Queridos, a gente tem que estar muito atento a isso. 80% da população mundial sofre do transtorno de uso de substâncias. Às vezes uma dor de cabeça que pode passar com 10 minutos, eu vou tomar um remédio. Às vezes sente uma dorzinha no braço, vou tomar um remédio. Eu não consigo dormir, vou procurar um psiquiatra, vou tomar um remédio. Existem outros tipos de tratamentos que podem te ajudar e que não vão desencadear em você um transtorno por uso de substâncias. Eu não estou aqui para falar que medicação é ruim, mas tudo em excesso em nossas vidas faz mal, causa dependência. Então eu queria trazer essas informações para você aqui hoje, para que você esteja atento de como você está se cuidando, se você não está se intoxicando. Existem medicamentos aqui que são vendidos no Brasil, que são proibidos em outros países, porque já foi detectado ou uma predisposição para uma dependência, ou um efeito colateral nocivo ao corpo humano. Então esteja muito atento, leia sempre a bula. E o principal, nunca use medicação sem que seja prescrita por um profissional sério e de qualidade. Se você tem um ente querido internado dentro de um centro terapêutico, uma comunidade terapêutica, e ele está fazendo uso de muita medicação, você tem que conversar com os profissionais, porque eu acredito, um dos princípios do NAIDA fala que o uso medicamentoso ele é eficaz durante o tratamento. A gente já falou isso sobre os vídeos do NAIDA, então se você não viu, procura lá na plataforma os 13 princípios do NAIDA. Mas eu não posso também tirar uma droga e colocar outra no lugar. Então esteja atento a isso também. Profissionais sérios, capacitados, eles não querem deixar a pessoa dopada o tempo todo. A gente trabalha com um sistema de redução de danos. Agora, você que está em casa hoje, que não aguenta ficar sem um remedinho, muito cuidado. Porque você pode estar se tornando um dependente. Às vezes a gente pensa que a dependência ela vem só do álcool ou das drogas. A medicação, o fármaco, é uma droga controlada. Mas que se a gente não tiver o controle, a gente acaba perdendo a direção e acaba se tornando um dependente de substâncias. Legal, família? Fiquei meio sério aqui no final, para dar um... Mas não é brincadeira não, tá? É muito sério isso. Então esteja atento a esses sinais na tua vida, tá bom? E é qualidade de vida, gente. Vamos buscar qualidade de vida. Legal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreve no nosso canal Ideia de Terapeuta. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, por favor, e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que essas informações possam chegar àquela pessoa que eu tenho certeza que você acha que ela deve escutar essa mensagem. Legal? Shalom, shalom, família. Tamo junto.